querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição jovem Levítico. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho, e nós vamos aprender um pouquinho sobre plena comunhão com um relato muito triste da história do povo de Israel, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 32. Aqui a lição vem falando sobre como as ofertas pacíficas denotavam a plena comunhão que o adorador, o ofertante, tinha com Deus, porque como nós estudamos na lição de ontem, se você não assistiu o vídeo de ontem, dá uma pausa e volta lá para você entender um pouco mais sobre as ofertas pacíficas ou ofertas de comunhão. E esses sacrifícios pacíficos, eles foram projetados para expressar gratidão a Deus. Mas observem o que é que aconteceu no capítulo 36 de Êxodo. Pega a tua Bíblia, 32. Pega a tua Bíblia e abre aí no capítulo 32 de Êxodo. E a gente vai ver aqui o relato do bezerro de ouro, tá? Por que esse relato do bezerro de ouro aqui na lição sobre Levítico? Porque a ordenança das cerimônias foi dada desde o início, né? Não foi a partir de Levítico. Levítico é ali uma descrição de como eram essas ofertas, mas o povo de Deus já tinha aí a noção do que eram as ofertas, do que eram os holocaustos, porque desde o Jardim do Éden, Adão foi ensinado sobre esses sacrifícios e essas ofertas que apontavam para Jesus Cristo. E aí, a gente vai... Já abriu a Bíblia já? Êxodo 32. Diz assim, ó. Vamos ler do verso 1 ao verso 8, tá? A Bíblia que eu tô usando aqui é Nova Versão Internacional, tá bom? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Eles disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Se curvaram diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Paramos por aqui. Veja bem o que aconteceu. Moisés subiu ao monte, a convite do Senhor, e permaneceu lá por algum tempo. O povo, o complemento que eu vou usar está aqui, ó. Patriarcas e Profetas, capítulo 28. Deixa eu mostrar direitinho aqui. Capítulo 28, Idolatria no Sinai. O povo estava ansioso pelo retorno de Moisés. A ausência dele foi um tempo de apreensão para o povo de Israel. E aí, ele havia subido com Josué ao monte e Arão havia ficado ali como líder do povo. Esse capítulo aqui vai trazer detalhes, vislumbres assim, detalhes muito preciosos do que aconteceu nessa questão do bezerro. Porque quando você lê o versículo 1 e o versículo 2, dá a entender assim que Arão nem titubeou, né? Que foi rapidamente. Ele falou: vocês querem um bezerro? Tá, então vamos fazer um bezerro. Mas não foi assim, instantaneamente, né? Você tem que olhar e compreender, dentro das entrelinhas do texto, que ele era frouxo, ele era um homem frouxo. O Espírito de Profecia vai dizer que era necessário que, para liderar esse povo, fosse um homem de firmeza e de coragem. E esse homem não era Arão. Arão era frouxo. Arão se deixou ali vencer pelo povo e ela até usa aqui a palavra que ela usa. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ele era tímido. E não era tímido no sentido de introvertido, mas era timidez no sentido de covardia mesmo. E aqui ela vai falar que a vacilação e a timidez dele fez com que o povo ficasse mais decidido ainda a obrigá-lo a fazer o bezerro de ouro. Então, o que acontece? Arão, ele recebe aí essa pressão do povo para poder fazer esse bezerro, mas não foi assim de forma tão rápida que isso aconteceu.
vale lembrar que essa questão da idolatria foi algo que partiu ali dos estrangeiros que estavam com o povo de Israel. Aqui na lição tem uma parte que vai dizer que a comunhão com Deus requer certo afastamento da comunhão com elementos prejudiciais e pecaminosos, pois a fidelidade a Deus não se mistura. E quando você vai observar aqui o que o Espírito de Profecia traz, havia a mistura de gente. Por quê? Porque quando o povo de Israel saiu, alguns egípcios estrangeiros também saíram com eles. Então, havia ali uma mistura de gente. Então, os egípcios que estavam acostumados com idolatria, com deuses representados ali de forma física, não estavam satisfeitos com a ausência de Moisés. E olha que interessante o que o Espírito de Profecia traz aqui. O povo estava acostumado no Egito com as representações materiais da divindade. Então, era-lhes difícil confiar em um ser invisível, e eles tinham vindo a depender de Moisés para lhes sustentar a fé. Agora, ele lhes fora tirado. Dia após dia, semana após semana, passavam-se e ainda ele não voltava. Embora a nuvem ainda estivesse à vista, parecia a muitos no acampamento que o chefe deles desertara, ou que fora consumido pelo fogo devorador. Então, eles viam, porque ele estava no alto do monte, eles conseguiam ver, tá caindo aqui, eles conseguiam ver a nuvem, eles sabiam que Moisés estava ali conversando com Deus, porém, eles estavam assim tão dependentes da figura de Moisés para lhes fortalecer a fé, que eles não estavam ali conseguindo dar conta de ceder à tentação de ter alguma coisa representando a Deus. Quando, se você para estudar os mandamentos, você vai entender que Deus proibiu a adoração a imagens, porque a adoração a imagens era uma afronta ao Deus como Criador. Porque quando Deus cria Adão, ele vai conversa com a Trindade, ele diz: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o que é a imagem de Deus? É o próprio ser humano. Quando você estuda com profundidade ali os mandamentos, você vai entender o porquê que Deus proibiu a adoração a imagens. Então, o próprio ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, não era necessário existir nenhum tipo de outra imagem feita por mãos humanas para representar a Deus, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a adoração a imagens é uma afronta a Deus como Criador, como aquele que nos fez a sua imagem. Então, o povo estava ali tão acostumado com a presença de Moisés que o fato de ele não estar ali fez com que eles começassem a sentir a necessidade de algo, alguma representação ali, né? Vale lembrar também que o desejo da satisfação de ter algo visível para representar a Deus foi satisfeito quando Deus colocou a coluna de nuvem para acompanhá-los durante o dia e protegê-los do calor, e a coluna de fogo para acompanhá-los durante a noite e protegê-los do frio. Então, quando Deus colocou a coluna de nuvem e a coluna de fogo, eram também manifestações visíveis da sua presença. Por isso, também não era necessário que o povo fizesse nenhum tipo de outra imagem, porque as colunas, tanto de fogo quanto de nuvem, estavam ali para representar a presença e a glória de Deus. Agora vamos continuar. Entre as coisas que eram consideradas pelos egípcios como símbolos da divindade estavam o boi ou o bezerro. E aí foi por sugestão dos próprios egípcios, que eram idólatras, que foi feito e adoravam o bezerro. Eles desejavam imagem para representar a Deus e ficar no lugar de Moisés, porque para eles Moisés havia sido consumido, não mais voltaria. E aí Deus não deu nenhuma espécie de semelhança de si, né, de divindade ali, de representação física, e proibia qualquer representação material para representar a Deus. Porque era necessário que o povo manifestasse a fé em Deus como seu ajudador, como todo-poderoso e invisível. Porque foi por conta do pecado que o homem não mais via Deus face a face. Então era necessário que se tivesse fé no Deus Todo-Poderoso, mas que era o Deus invisível, sim. Mas aí, por causa da mistura do povo de Israel com o povo egípcio, eles passaram a desejar uma representação corpórea ali da divindade, visto que Moisés, que era aqueles em quem eles depositavam a fé, não estava mais presente. Então olha o perigo que eles incorreram. Mas sabe o que me chamou mais a atenção aqui, o que é mais grave nesse relato do bezerro de ouro, é o que a gente está estudando sobre a questão das ofertas de comunhão. A gente viu no estudo de ontem quais eram as ocasiões em que as ofertas de comunhão eram oferecidas, a motivação, o porquê, né, que elas eram oferecidas. E aí você vê aqui que o povo ofereceu, no versículo 6,
diz assim, não, no versículo 5, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ele fez o bezerro de ouro, mandou o povo tirar as joias e tal, fez o bezerro de ouro, colocou um altar diante do bezerro e disse que a festa seria dedicada ao Senhor. Vocês estão entendendo aí que mistura maluca? E aí, o verso 6 diz, na manhã seguinte eles ofereceram holocaustos, sacrifícios de comunhão, que são as ofertas pacíficas. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para entregar-se à farra. Aí o Espírito de Profecia vai mostrar como eram os cultos idólatras, como eram os cultos pagãos. E diz que a palavra hebraica traduzida para divertir significa se divertir com cânticos e danças, e essas danças entre os egípcios eram danças sensuais e indecentes. Imagina, um líder do povo de Deus coloca um altar na frente do bezerro e diz que haverá uma festa dedicada ao Senhor, e nessa festa eles oferecem os holocaustos, que a gente já estudou desde a lição número 1, qual era o significado dos holocaustos, e o propósito dele era fazer expiação pelo pecado. E eles estavam ali cometendo o pecado da idolatria e oferecendo holocaustos ao Senhor. Ao Senhor. Que na verdade estavam oferecendo ao bezerro, porque o altar foi colocado na frente do bezerro. Aí eles oferecem ofertas de comunhão, que eram ofertas pacíficas, feitas em forma de gratidão após a expiação pelos pecados. O povo vinha agradecer a Deus porque foi perdoado pelos pecados, então oferecia ali sacrifícios de paz e comunhão. Aí depois disso, eles vão e se entregam à farra. Eu gosto que a versão NVI deixa muito claro que eles levantaram-se para se entregar à farra. Enquanto outras versões só vão dizer, eles se levantaram para comer e beber e divertir-se. Mas aqui deixa muito claro, eles levantaram-se para se entregar à farra. Então, a palavra traduzida corrompeu aqui no versículo 7, quando Deus diz assim, desce porque o teu povo que tu tirou do Egito, Moisés, se corrompeu. Essa palavra traduzida por corrompeu é a mesma palavra usada para determinar a corrupção do povo lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus decide destruir todo o povo e fala com Noé, olha, esse povo aí já passou do limite, então eu vou destruir. Então faz uma arca aí, convida quem quiser entrar, coloca a tua família lá dentro, porque o negócio ficou sério. Então a mesma corrupção que tinha lá no Gênesis, que fez o Senhor ter o desejo de destruir o povo, porque eles estavam completamente contrários à vontade dele. É a mesma palavra usada aqui para a corrupção do povo, porque essa mistura de gente, essa mistura de idólatras com essa santidade misturada com idolatria, não deu certo. O povo foi persuadido pelos egípcios, ao invés de persuadir os egípcios a adorarem o verdadeiro Deus, o povo de Deus foi persuadido pelos egípcios a adorarem uma estátua de um animal. Então, inclusive, esse capítulo vai falar que alguns permaneceram fiéis e começaram a dizer ao povo que não, que isso era idolatria, que eles não deveriam fazer isso. Mas olha o relato. Alguns poucos que se arriscaram a denunciar a proposta execução da imagem como sendo idolatria foram atacados, rudemente tratados e, na confusão e agitação, perderam finalmente a vida. Então, aqueles que decidiram, alguns que decidiram permanecerem fiéis a Deus e denunciar aquilo como sendo idolatria, alguns foram mortos, foram atacados e mortos por aqueles que estavam renunciando, rejeitando, na verdade, a adoração ao verdadeiro Deus, rejeitando o líder que Deus estabeleceu, rejeitando o Deus Todo-Poderoso. E eles mataram aqueles que se colocaram diante deles como adoradores verdadeiros de Deus e disseram, não, isso aí é idolatria, vocês precisam voltar à verdadeira adoração. Perderam a vida. E Arão, observando isso, temeu pela sua própria segurança e ao invés de se firmar em Deus, ele decidiu ceder ao povo e disse assim, então, vocês querem um Deus, então vamos lá. E ainda disse que a festa era dedicada ao Senhor. Agora imagina, como é que você oferece holocaustos, que oferecem expiação pelo pecado, oferece sacrifícios de paz, ofertas de comunhão, que eram gratidão a Deus pelo perdão dos pecados, e depois de você oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, você se deleitar em danças indecentes, em cultos pagãos, adorando um bezerro de ouro. Pensa aí se o povo ele tinha mais nenhuma noção do que eram os holocaustos e as ofertas de comunhão. Perderam o senso da adoração e da comunhão. Porque jamais, em lugar de oferecer holocaustos ao Senhor e ter o perdão dos seus pecados, e depois oferecer sacrifícios de comunhão em gratidão porque foram perdoados, jamais eles deveriam se entregar à idolatria.
Mas olha como eles não estavam nem aí mais. Para eles era mera formalidade. Aí Arão diz assim, nós vamos dedicar uma festa ao Senhor. E aí coloca o bezerro, coloca o altar, oferece holocaustos diante do bezerro, oferece sacrifícios de comunhão diante do bezerro. Gente, como assim oferecendo sacrifícios diante de uma imagem? Vocês estão entendendo como foi grave o que eles fizeram? Não tinham mais a plena comunhão que Deus esperava. Porque ali estava tudo misturado, idolatria misturado com adoração. Para eles era adoração, estavam dedicando-se ao Senhor, mas era uma adoração falsa. Que mistura era essa? Não era plena comunhão. Era uma mistura que não agradava a Deus. A oferta de comunhão, a oferta pacífica, mostrava que alguém estava comprometido no relacionamento com o Senhor, excluindo totalmente os falsos deuses. Por quê? Porque Deus quer uma conexão íntima e pura com Ele. Toda a cerimônia era um convite divino para estarmos em comunhão pessoal com o Senhor. Mas o que foi que o povo fez? Ofereceu os holocaustos, ofereceu a oferta de comunhão, que era o símbolo da comunhão com Deus, que era aqui o símbolo da fidelidade a Deus, que era o símbolo da conexão pessoal com Deus. Aí depois disso, eles vão dançar, beber, comer e se entregar à idolatria. Triste, né? E hoje muitas vezes a gente diz que está adorando o Senhor, mas também está misturando aí essa adoração com um monte de outras coisas. Elementos prejudiciais e pecaminosos, mas dizemos que somos fiéis a Deus. E estamos incorrendo no mesmo erro do povo de Israel. A diferença é que não fazemos as imagens com as nossas próprias mãos, mas colocamos outra coisa no lugar de Deus e dizemos que estamos adorando ao Senhor. Será que estamos mesmo? Fica essa reflexão aí para nós. Que Deus abençoe a você. Compartilhe esse vídeo com a tua classe e até o vídeo de amanhã. Tchau.